Minha mãe já falou muito uma frase chamada dia de muito, véspera de pouco. E foi um pouquinho do que dá pra gente falar sobre essa coletiva do Fernando Diniz aqui no Maracanã. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação, sou tricolor de coração e eu prometo te explicar por que eu estou aqui dando coletiva, já que o Fernando Diniz foi demitido e eu sou o novo treinador do Fluminense. Não, essa parte é mentira. Mas eu prometo explicar um porquê e o que frase foi essa que eu falei na abertura. Por isso, porque o Fluminense ganhou por 3-0 do Paysandu e nessa quinta-feira a gente precisa repercutir algumas coisas que aconteceram, principalmente a visão do Fernando Diniz sobre alguns assuntos que aconteceram no Maracanã. Deixa eu tirar esse óculos que já tá até me cansando. Que aconteceram no Maracanã nessa quarta-feira. O Fluminense goleou 3-0. O Paysandu teve boas situações e teve situações ruins. Mas explicando de cara o porquê que eu usei a frase dia de muito, véspera de pouco. Isso porque a gente viu uma ótima coletiva aqui do Eduardo Barros do último domingo, no Fla-Flu. A gente viu uma ótima, espetacular para mim, coletiva, e muito importante, tanto que fiz vídeo elogiando bastante. Coletiva do Diniz na segunda-feira lá no CT. E agora, para o jogo de hoje, obviamente a cobertura é menor. A gente estava falando de um Fla-Flu título. Agora a gente está falando de uma terceira fase de Copa do Brasil e tal. Por exemplo, aqui para fazer perguntas, tinham jornalistas que poderiam estar aqui fazendo perguntas, mas estavam lá na zona mista. Eu continuo achando muito errado isso que o Fluminense faz de separar a coletiva da zona mista e acontecerem ao mesmo tempo. Então, tipo assim, acaba que bons repórteres que poderiam estar lá fazendo pergunta na zona mista para os jogadores não estão, porque estão aqui na coletiva, e bons repórteres que poderiam estar contribuindo também para uma coletiva legal estão lá na zona mista e não estão por aqui. Inclusive, já deixo claro logo, se tiver alguma coisa legal da zona mista, eu vou falar com o Lessa que está por lá, se tiver alguma coisa legal da zona mista, eu vou colocar nesse vídeo e vou acrescentar depois, mas por enquanto é só a coletiva do Diniz. Então, tinha pouca gente aqui para fazer pergunta, tinha eu... e teve os outros dois que fizeram pergunta também. Então, do jogo. Por quê? Tinha uma pauta da Globo e tinha uma pauta do Sport TV. Tava o Bruno Cortes e o Felipe Siqueira. A pauta da Globo, e aí isso vale uma explicação rápida, tá? Daqui a pouco eu vou dar essa explicação do porquê o repórter da Globo fez a pergunta que ele fez. Mas vamos começar direto com o seguinte. Eu fiz uma análise do primeiro tempo e do segundo tempo. Quem já viu minha análise pocket, quem não viu ainda vai lá ver. E a análise do primeiro tempo é de um time, eu tinha muita dificuldade de entender como que o Fluminense ia fazer para entrar intenso nesse jogo. Porque quando você gasta todas as suas fichas, a super motivacional predição do Diniz, e é uma final contra o Flamengo, você tá nesse ápice, e eu digo isso porque eu, na narração, passo por isso também. Você tá ali, vem naquela... agora é o jogo contra o clássico, é Libertadores, é fora de casa e tal, e aí, de repente, Paysandu em casa. Como é que você faz pra motivar o jogador pra ele entrar na intensidade que eles entraram no primeiro tempo e fizeram 3-0? Essa foi a minha pergunta pro Diniz. Eu acho, Gabriel, o seguinte, acho que a gente está criando cada vez mais um compromisso, muito mais do que o resultado, o adversário, aquilo que a gente pode entregar, respeitar aquilo que a gente faz no nosso trabalho e respeitar o nosso torcedor. Eu acho que a conversa foi essa. Eu acho que é um jogo que a gente tinha que entrar do jeito que entrou mesmo. Aqui acho que no segundo tempo a gente podia ter aproveitado melhor. A gente criou situações e poderia ter ampliado um pouco mais o marcador. Mas, de maneira geral, assim, de vontade, de poder se proteger, de não dar chance ao adversário, acho que isso a equipe cumpriu de maneira muito positiva. Não é igual, assim, é muito difícil. Eu acho que o principal objetivo era tentar ser igual, mesmo sabendo que ia ser muito difícil, mas ter uma queda pequena, que eu acho que isso a gente conseguiu. Muito difícil você fazer a mobilização pro jogo do Fla-Flu. A gente comemorou, a gente no dia estava recebendo o troféu, então a gente não teve tempo, teve que recuperar, não teve tempo para treinar, mas eu acho que se juntar toda a circunstância do jeito que foi, eu acho que a equipe ela conseguiu cumprir bem o seu papel hoje. E aí sim, eu fiz duas análises, mas eu só tinha uma pergunta. Eu preferi ir para esse lado. A outra pergunta, que foi interessante também, foi sobre o segundo tempo. Porque o Fluminense faz 3-0 no primeiro tempo, mas não resolve sua vida no segundo tempo. O que faltou para resolver? Bem, a gente teria algumas perguntas para fazer sobre isso, mas uma delas que mais chama a atenção é Alexandre Jesus. Entrou como lateral direito. Foi feita essa pergunta para o Diniz. E olha a resposta dele sobre o Alexandre Jesus. Ele está treinando como lateral? Vou fazer uma análise já, tá? Na volta eu faço uma análise sobre a resposta do Diniz. O estilo de jogo dele é o mais centroavante, ali na frente, e a torcida criticou um pouco a atuação desse jogador ali na lateral direita. Essa ideia de colocar na lateral direita
Isso já foi treinado? Ele realmente já treinou nessa posição? Ou foi realmente ali uma questão de dar uma oportunidade para ele entrar no campo, já que não tinha vaga em outras posições? Ele tem treinado quase sempre nessa posição. Acho que é uma das alternativas para aproveitar aquilo que ele tem de melhor. A gente na frente tem bastante jogador agora. Tinha o Alan, que talvez tenha lesionado. O Lele, o John Kennedy, o Cano, o Keno, o Arias. Então ele acaba... E eu acho que é uma posição que pode ser que ele tenha um futuro mais promissor. Mas como atacante a gente já conhece, ele jogou aí na base do Sub-23 como 9, às vezes de ponta. E estamos tentando ver se a gente consegue encaixar ele numa outra função. De qualquer jeito, o teste foi bem válido. Minha opinião. Tá treinando, o Diniz não tá treinando lateral direito? Tá. Não é um Caio Paulista. Não é. E eu não tô falando isso zoando, não. Vamos lá, trabalhando na seriedade aqui, na realidade. A gente tá falando de Caio Paulista era um cavalo na marcação. Alô, Xerém Memes. Caio Paulista era um cavalo na marcação. Era, de fato, um jogador com físico invejável. Era atacante de velocidade, tinha um controle de bola meiota, mas tinha noção tática e marcava muito bem. O Alexandre Jesus parece o Marrone na disposição. A verdade é essa. Me parece o quê? Até pela forma como o Diniz falou do Alexandre Jesus. Aí, leitura minha das coletivas do Diniz. De que ele não gostou da entrada, não foi bem, e que utilizou porque, querendo ou não, ele não tinha mais o que fazer no jogo. Porque se o Samuel Xavier precisava mesmo sair, ou enfim, era a leitura dele que tinha que tirar o Samuel e dar uma chance para o Alexandre Jesus, ele não tinha um lateral esquerdo para jogar o Guga para a direita. Mas tinha o Alexander. Tá, e quem queria botar no lugar do Alexander? A única opção que ele teria naquele momento era, querendo fazer mais gols, colocar um zagueiro, o David Braz, o Vitor Mendes ou o Manuel, no lugar do Samuel Xavier, para que ele puxasse o André de volta para a volância, o Alexander para a lateral esquerda e o Guga para a lateral direita. Mas ia mexer em muitos setores. Ele quis dar uma chance para o Alexandre Jesus. O elenco não é tão vasto. Eu discordo do Diniz. Acho que ele mesmo discorda quando ele fala que tem várias opções para essa posição, porque não tem, para o ataque não tem. O Fluminense tem Alan machucado nesse momento. O Fluminense tem Marrone indo embora, que estava treinando separado lá no CT, dando volta em volta do gramado. No CT nem com o time estava treinando. Para a posição de atacante hoje ele tem Keno, Cano, John Kennedy e Lele. E acabou. São essas as opções que ele tem. Se ele botou o John Kennedy hoje como segundo atacante, o Lele também pode jogar mais centralizado. Enfim, ele não tem muitas opções para a posição. Tentou arrumar um lugar para o Alexandre Jesus. Eu vou repetir algo que eu falei na Análise Pocket, que o próprio Diniz já falou algumas vezes. Ele não é burro, ele não é cego. Ele vê o jogo. E os erros do Alexandre Jesus foram bem claros. Bem claros. A gente vai encerrando por aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e eu vou voltar a responder as perguntas da imprensa. Aqui atrás, na esquerda. Eu tô saindo aqui do Maracanã e eu me lembrei que eu não expliquei pra você. Eu fui perguntar ao Lessa ali, o Lessa falou que teve nada assim também na zona mista. Não teve Felipe Melo falando, mas também não foi nada demais. E aí, assim, eu lembrei de explicar pra vocês o porquê que o repórter da Globo fez pergunta sobre aquilo do Paysandu. Quando a gente vai pra uma coletiva, eu não tenho uma pauta. Qual que é a minha pauta? É o que o Diniz falar. O que o Diniz falar, eu vou repercutir aqui e vou pontuar o que eu acho interessante, vou falar o que eu penso ou não do jogo e pronto. A minha pauta é o pós-jogo, as falas do Diniz. A pauta, por exemplo, do cara que vai fazer o Globo Esporte amanhã, que é o caso do Bruno Cortes, me parece isso, a pauta dele era o reencontro entre Fluminense e Paysandu, sei lá, acho que era isso. O reencontro entre Fluminense e Paysandu 20 anos depois, 21 anos depois, né? Acho que é 21, né? Então a pauta dele é essa, e ele vai fazer pergunta em cima dessa pauta. O que normalmente, e o Bruno fez isso corretamente, o repórter faz? Ele fala, olha só, para não quebrar o ritmo da coletiva, o Diniz não me deixa por último, que eu vou perguntar sobre algo que não tem a ver com o jogo. Então, você me deixa por último aí, para eu não quebrar o ritmo e fico pro final. Eles fizeram isso. Aí o Felipe Siqueira também, que estava fazendo a matéria, acho que é pro Sport TV ou pro Globo Esporte também, perguntou também no final, mas para não quebrar o ritmo. Aonde que tá o erro disso? Tá eu não sei quem é que estava cobrindo hoje exatamente o jogo, não. Mas tá nos repórteres que cobrem muito mais estarem aqui na zona mista. Erro deles? Não, é. Cada um escolhe onde tá. E assim, eu tô pensando seriamente em algumas vezes vir pra zona mista também, ao invés de ficar lá na coletiva. A coletiva igual a de hoje, assim, o erro tá em organizar em dois lugares diferentes, muito separados, pra vocês terem noção, ó. Tem essa caminhada toda aqui atrás, tirar o foco do meu rosto aqui. É pra lá,
tipo, é onde é a zona mista. E pra cá, ó, é naquela quarta pilastra. Eu tô indo andando pra lá, eu mostro pra vocês pra finalizar o vídeo. É onde é a coletiva. Então, tipo assim, é muito longe, não tem como você fazer os dois. E aí fica uns repórteres pra cá e a coletiva, assim, largada, né? O assessor hoje estava até pedindo para os repórteres fazerem perguntas, para poder ter número de perguntas. Se você parar pra pensar, teve 1, 2, 3, 4 perguntas sobre o jogo. Uma sobre Marcelo, que eu não botei no vídeo, enfim. Acaba sendo mais complicado, é isso. Eu não vou conseguir, porque meu braço tá doendo muito, mas eu vou fechar o vídeo, ó. É ali, ó. A gente tá aquele rapaz de verde ali. A gente entra por ali e ainda anda um bocado para poder ir até o lugar da coletiva, muito longe, e acaba dividindo o pessoal. E aí fica isso, fica uma coletiva já com menos qualidade. Assim como essa imagem que tá aqui agora. Tamo junto, agora sim finalizando o vídeo. Até a próxima, valeu!